Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Ansiosos? Preocupados? Normal, tá? Muito normal. Só que eu gosto muito desse período porque é um período que a gente tá numa energia, eu pelo menos estou numa energia muito positiva, porque eu vou fazer esse concurso também e eu gosto de estar nesse alvoroço onde o pessoal fica ansioso, fica todo mundo pensando, preocupado. Só que eu vejo que é nessa fase que a galera dá o tudo de si, sabe? Na última semana as pessoas elas se esforçam de verdade e é muito bom ver esse tipo de movimento, né? Hoje eu vim falar sobre a banca IBFC, que eu acho que sempre quando a gente começa a entender o perfil da banca, a gente começa a ser mais assertivo também como a banca ela vai se mostrar para a gente e como a gente pode se preparar melhor para ela, porque quando a gente está falando de um concurso público, ainda mais dos Correios, que é um concurso muito grande, quando a gente sabe identificar o perfil da banca, é mais fácil, sabe? Se torna um pouco mais fácil. E eu vou falar algumas características, aquilo que eu pesquisei. Pessoal, eu fiz muitas questões dessa banca, tá? Agora tá fechando quase 2.000 questões que eu tô finalizando. E se você. Claro que tem gente aqui do meu canal que fez muito mais de 2.000 questões, mas eu tenho certeza que não é quantidade, mas sim a qualidade que você dá em cada questão. Então eu já estou uma grande quantidade de dias também me preparando para esse concurso, porque eu também quero ter a sensação que vocês estão tendo, também quero estar lá, também quero trazer informações do que eu vivenciei, o que eu achei, e também ajudar vocês também nesse pós-concurso aí, com todas as dúvidas que possam surgir, certo? Pessoal, vamos lá, começando do princípio. Deixe-me tomar aqui um gole d'água. Vamos falar começando sobre a dificuldade, porque esse é o primeiro ponto mais central quando a gente está falando de bancas para concurso público. Existem diversas bancas e existem bancas que são assustadoras para muitas pessoas, como eu vou falar sobre a CESP, vou falar sobre a FGV, vou falar sobre a FCC. São bancas polêmicas, são bancas que dá muito choro, que dá muito problema, mas não é o caso da IBFC, tá? A IBFC, ela trabalha num ritmo assim. Na sua grande maioria, ela é uma banca média, ou seja, ela traz questões médias. E daqui a pouco eu vou trazer alguns atributos e características dessa banca que fazem ela ser uma média alta, tá? Porque se você resolveu várias questões dessa banca, você pode perceber o seguinte: ela trabalha numa linha de média, mas sempre vai ter uma outra questão que vai sair um pouco daquela linha de facilidade e já vai te cobrar um conhecimento um pouco mais aprofundado, tá? Não é que vai se tornar uma questão impossível de resolver. Não estou falando isso. Estou falando que ela vai se aprofundar mais em algum assunto e vai te cobrar um conhecimento mais aprofundado sobre aquele assunto, tá? Mas isso são poucas as questões que podem aparecer na sua prova dessa maneira, tá? Desculpe pelos cachorros aí, mas não tem o que fazer. Pessoal, é o seguinte, da parte da dificuldade é essa, tá? É média alta, ou seja, na sua grande maioria ela se mostra média. Em todas essas matérias você vai ter a grande quantidade de questões, ela vai ser média, mas uma outra questão pode te pegar num conhecimento mais aprofundado. Talvez sejam essas questões que você vai deixar para o final da prova e talvez são essas questões que talvez você vai chutar, porque às vezes, né, você não vai dar um branco ou você não vai conseguir resolver a questão. Claro, sempre faça com muita cautela, muita calma, que às vezes você consegue resolver. Mas há talvez uma ou duas questões de uma prova de 50 que você tem que chutar. É normal. Ainda mais se você não estudou há muito tempo, tá? Característica principal. O que faz ela ser uma banca com dificuldade média? Enunciados diretos e objetivos, tá? Eu fiz uma anotação aqui para a gente poder levar tudo bem certinho aqui. Enunciados diretos e objetivos, ou seja, a banca IBFC não é de enrolar muito, tá? O máximo que ela pode te dar de uma questão grande é a primeira questão de língua portuguesa, porque é aonde vem o texto. Mas é a partir daquele texto que vai surgir todas as outras questões. Então dá para dizer que a banca IBFC é muito direta, tá? Então ela é objetiva e não há questões muito polêmicas, como eu já falei acerca de outras bancas. Então ela é bem tranquila nessa parte, tá? Vai te cobrar conhecimento. Ela tem um perfil, eu achei parecido um pouco com a Sesgran Hill, tá? A Sesgran Hill eu colocaria um pouquinho mais acima no nível de dificuldade.
Eu acho que talvez até pelos cargos, né? Por ser às vezes eles gostam de fazer muito de concurso bancário, né? Então acaba sendo uma banca um pouquinho com uma dificuldade um pouco maior. Mas assim, eu acho muito parecido. É múltipla escolha, também é bem direta, também às vezes traz um storytelling sobre alguma situação. Então ela tem bastante esse perfil aí. Então ela é bem tranquila, tá? Nível médio, algumas outras se aprofundam um pouco e enunciados bem diretos e objetivos. Você tem isso, isso pro concurseiro é muito bom, tá? Para quem estuda de maneira séria, gosta de questões assim porque te cobra um conhecimento e não só raciocínio ou às vezes um conhecimento muito aprofundado sobre alguns temas que às vezes não dá tempo de se aprofundar tanto, né? Sobre nível de dificuldade das matérias, pessoal, tá? Esse é um negócio bem relativo. Eu já falei um pouco sobre isso, tá no último vídeo, que eu falo sempre assim. Cada pessoa tem uma dificuldade, às vezes mais em uma matéria do que outra, tá? Eu vou dizer por mim. Para mim, informática é uma matéria muito mais fácil do que português e matemática, tá? Português eu colocaria como uma das matérias mais difíceis. Só que, olhando pela análise geral do edital, olhando pela análise de todo o conteúdo que vai ser abordado e também as questões que eu visualizei da Banca IBFC, das 2.000 que eu acabei fazendo, eu colocaria na seguinte maneira, tá? Português como a mais difícil e extremamente relevante, tá? Porque é a que mais conta pontos para sua prova. Então, assim, cara, capricha no português, tá? Se você, depois de resolver aquilo que você achou mais fácil, faça as questões de português, mas com muita qualidade, tá? Presta muita atenção, se tiver alguma pegadinha, sabe? Presta atenção para não cometer aquele velho erro da incorreta, que você tem que procurar a incorreta e daí você acha que a primeira já é correta e na verdade não era aquilo que o enunciado estava pedindo para você. Então toma muito cuidado, cara. Faça com qualidade essa matéria, tá? Essa parte da prova, português, porque ela é muito relevante, conta muito ponto, tá? Vai te colocar inteiramente dentro ou inteiramente fora. Essa matéria é muito importante. E ela é mais que tem mais dificuldade, tá? Porque vai trabalhar com vocês níveis de sintaxe, várias coisas, né, de morfologia, ortografia talvez vai cair um pouco também sobre isso daí, né, então vai ter vários assuntos assim, cara, bem aprofundados, então você precisa ter um preparo maior nessa matéria. Matemática eu coloquei como segundo, só que ela oscila bastante, né, e às vezes eu acho que ela tá até atrás de informática, porque algumas questões são bem mais fáceis, tá? Mas matemática ainda continua no segundo tópico aí, porque eu creio que tem muita gente que tem dificuldade de matemática por conta, às vezes não tem uma boa base, teve que solidificar essa base nos últimos meses aí. Então, matemática eu colocaria depois de português e também tem bastante pontos, né? Conta bastante pontos essa matéria. Depois vem informática. Informática é uma matéria mais tranquila, mas se você tem grandes dificuldades, talvez ela fique até às vezes na frente de matemática, né? Então é um nível de dificuldade assim que pode modificar de um para outro, tá? Tópico bem interessante que eu colocaria, cara, para português, para você treinar aí nos últimos dias ou nas últimas horas, dependendo quando você está assistindo esse vídeo. Interpretação de textos, tá? Faça bastante questões dessa parte, porque português é uma matéria, como eu falei, muito relevante e a interpretação de textos, ela é muito mais treinar questões do que efetivamente você aprender uma teoria, entendeu? Então, cara, às vezes vai cair talvez 3 questões sobre interpretação de textos, tá? Porque vai ser um texto grande e vai te cobrar ali essa análise de interpretação, de conhecimento sobre o texto. E é uma questão que você pode ganhar simplesmente porque você é bom em resolver questões, mas você só vai ficar bom se você resolver várias questões disso, tá? Então resolva o máximo que vocês conseguirem. E se eu fosse dar uma dica para vocês, eu acho que aqui a gente encerra a nossa análise da banca, não tem muito o que falar sobre a banca IBFC, mas são coisas, são detalhes que te preparam melhor, te fazem você conhecer o terreno. Mas uma dica que eu dou exclusivamente para você, se você der uma treguinha nas questões, não pare de fazer as questões, tá? Continue e faça muitas questões, porque quanto mais você faz, mais você identifica o perfil da banca. Mais, por exemplo, você vai fazer questões de tipologia textual. Você vai ver que muitas das coisas, às vezes que uma banca gosta de puxar para um lado talvez mais uma tipologia textual mais dissertativa, a IBFC gosta de colocar como descritiva, tá? E você só vai identificar isso quando você faz questões, tá? Então tem que fazer muita questão, faça muita questão. E se você tá com dificuldade de encontrar questões de conhecimentos gerais, conhecimentos do estatuto,
questões sobre informática mais específicas para esse cargo, matemática específicas para esse cargo. Aqui na descrição tem 1000 questões da banca IBFC para você treinar. E faça muitas questões, pessoal, tá? Baixa o material, vai ali e faça as questões, sabe? Se debruça sobre aquilo e vai pegando os tópicos lá que você estudou, vai fazendo questão, vai melhorando aquilo que ainda falta melhorar, para você chegar no dia da prova e você, assim, tá no seu melhor, tá? Não é para estar perfeito, é para estar na sua melhor versão para aquela prova, tá bom? E eu desejo muita sorte a você. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Eu não sei se eu vou gravar mais algum vídeo agora antes da prova, tá bom? Talvez esse seja o último, mas se eu tiver alguma ideia, alguma informação que eu possa ajudar vocês, pode deixar que eu vou trazer aqui, tá bom? Certo? Então, é isso, pessoal. Bons estudos, façam muitas questões, porque você consegue ter a imagem aí do que é a banca IBFC e se preparar melhor para essa banca. Certo, pessoal? Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até mais. Bons estudos!